Meu nome é Folikia Diemi e nasci em Ibadan, no estado de Oyo, na Nigéria. Durante 17 anos, atuei no reino das trevas como interceptadora de orações. Minha função específica era vigiar os cristãos enquanto oravam e impedir que suas preces chegassem ao céu. Fui treinada nas antigas técnicas de interferência espiritual, dominando os caminhos que as orações percorrem no mundo invisível. Sabia exatamente por onde elas passavam e como erguer barreiras para bloqueá-las. Porém, Jesus Cristo me libertou, e hoje revelo os segredos desse reino obscuro. Neste relato, vou compartilhar as 4 orações que jamais conseguimos interceptar. Eram preces que atravessavam todas as nossas defesas, que nenhum feitiço ou estratégia demoníaca conseguia deter. Quando um cristão as pronunciava, tornava-se intocável para nossa aliança. Não podíamos alcançá-lo, influenciá-lo ou sequer monitorá-lo. Ele se tornava invisível aos nossos olhos espirituais. Antes de revelar quais são essas orações, preciso que você entenda como o reino das trevas age contra sua vida de oração. Se você tem orado com fé, mas não vê resultados, se clama a Deus e sente que suas palavras batem no teto e voltam, se jejua e intercede, mas nada muda em sua situação, se declara a palavra de Deus, mas sua realidade permanece a mesma, se sente que há uma batalha entre você e o céu, então precisa ouvir o que tenho a dizer. No reino das trevas, existia uma divisão inteira dedicada a sabotar orações. Chamávamos de unidade de interceptação. Fui uma das operadoras seniores dessa unidade por 17 anos. Nossa missão era simples: quando os cristãos oravam, nos posicionávamos nos caminhos espirituais por onde suas preces viajavam. Então, erguíamos barreiras, criávamos interferências e fazíamos de tudo para que elas jamais chegassem ao trono de Deus. E, na maioria dos casos, tínhamos sucesso. Mas havia alguns crentes cujas orações nunca conseguíamos tocar. Não importava o que fizéssemos, quantos demônios designássemos ou quantas barreiras levantássemos, suas preces sempre passavam. Durante anos, estudei esses cristãos. Observei-os, escutei suas orações e tentei descobrir o que os tornava diferentes. Até que, finalmente, desvendei seu segredo: não eram preces comuns. Eles oravam de um modo que emitia uma frequência espiritual que não podíamos interceptar. Suas palavras estavam protegidas por um escudo que não conseguíamos romper, movendo-se por dimensões que não tínhamos acesso. Hoje, vou ensinar quais são essas orações poderosas. A primeira delas é o que chamo de oração sob a cobertura do sangue. Vou explicar o que isso significa. No mundo espiritual, toda oração tem uma assinatura. Quando um cristão ora, suas palavras saem de sua boca e começam a viajar em direção ao trono de Deus. Durante esse trajeto, elas carregam uma marca espiritual que identifica quem as enviou. Nossa função como interceptadores era ler essas assinaturas e decidir se tínhamos direito legal de bloqueá-las. Aqui está o detalhe crucial: não podíamos impedir qualquer oração que quiséssemos. Até o reino das trevas está sujeito a leis espirituais. Se uma prece estivesse devidamente protegida, não tínhamos como tocá-la. E a cobertura mais poderosa de toda a criação é o sangue de Jesus Cristo. Quando um cristão iniciava sua oração invocando o sangue de Jesus sobre ela, algo extraordinário acontecia no mundo espiritual, algo que testemunhei milhares de vezes, mas nunca consegui neutralizar. A prece saía de sua boca e, instantaneamente, era envolvida por um escudo escarlate, feito de luz, mas com a cor profunda do sangue. E quando esse escudo a cercava, todos os demônios designados para interceptá-la recuavam. Não havia como tocá-la. Quero contar sobre uma mulher chamada Mama Beatrice, de Abelcuta. Ela era viúva e criava 5 filhos sozinha. Sua história me marcou para sempre. Seu marido, o chefe Kalu, foi um empresário bem-sucedido na cidade. Possuía 3 lojas no mercado de culto e uma frota de 7 caminhões. Era um homem íntegro, temente a Deus, que jamais abriu mão de seus princípios por sucesso material. Antes de morrer, os líderes de uma sociedade secreta poderosa o procuraram 7 vezes. 7 vezes lhe ofereceram filiação, prometendo conexões políticas e proteção. E 7 vezes ele recusou. Sua negativa os enfureceu.
Quando o chefe Kalu morreu repentinamente de uma doença misteriosa, aos 47 anos, a sociedade decidiu que sua recusa não bastava. Queriam destruir seu legado, fazer sua viúva sofrer e garantir que seus filhos passassem necessidades. Queriam enviar uma mensagem clara: ninguém ousaria rejeitá-los. Foi então que nossa aliança foi contratada. Recebemos uma quantia considerável para garantir que Mama Beatrice e seus 5 filhos jamais prosperassem. Nossa missão era bloquear toda a bênção, toda oportunidade e toda oração que pudesse tirá-los da pobreza. Fui designada para interceptar cada prece que ela fizesse. Durante 3 meses, me posicionei nos caminhos espirituais por onde suas orações viajavam. Ergui barreiras, designei demônios menores para criar interferências e usei todas as minhas habilidades. Na primeira semana, achei que seria fácil. Mama Beatrice estava de luto, enfrentando dificuldades financeiras. Os negócios de seu marido haviam sido sabotados misteriosamente, e ela herdara dívidas em vez de riqueza. Tinha 5 bocas para alimentar e nenhuma renda. Esperei que suas orações fossem fracas, desesperadas, sem fé. Estava enganada. Todas as manhãs, antes do amanhecer, exatamente às 4:30, Mama Beatrice se ajoelhava ao lado de sua cama. O quarto era pequeno, o colchão fino, as paredes rachadas. Mas quando aquela mulher se prostrava, algo mudava na atmosfera. Antes de pedir qualquer coisa, antes de orar por seus filhos, suas finanças ou sua saúde, ela dedicava 15 minutos invocando o sangue de Jesus. Ela dizia: Pai, venho a ti nesta manhã sob a cobertura do sangue precioso de seu Filho, Jesus Cristo. Invoco o sangue sobre minha mente, sobre minha boca, sobre cada palavra que vou pronunciar. Invoco o sangue sobre esta oração. Que ela seja envolvida pelo sangue de Jesus enquanto viaja até seu trono. E eu vi as suas preces deixarem sua boca já protegidas, já blindadas por algo que minha unidade inteira não conseguia penetrar. Durante 3 meses, tentamos de tudo. Reunimos demônios mais poderosos, consultamos feiticeiros experientes, realizamos rituais para fortalecer nossas barreiras. Nada funcionou. Suas orações sempre passavam. Vez sequer. Após 3 meses, o Coven desistiu de Mama Beatrice. Não conseguíamos tocá-la. Não podíamos tocar em uma criança, não podíamos tocar em uma casa. Ela estava completamente coberta. O sangue de Jesus não é apenas uma frase religiosa, meu amigo. É a substância espiritual mais poderosa de toda a criação. Quando você invoca o sangue sobre suas orações, está envolvendo-as em uma proteção que nenhuma campanha demoníaca consegue penetrar. Está cercando-as com um escudo que nenhuma feitiçaria pode romper. Está protegendo-as com a própria força vital do Filho de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 12:11 que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso não é poesia, é realidade espiritual. Mas aqui está o que a maioria dos cristãos entende errado: eles mencionam o sangue de Jesus de forma casual. Dizem rapidamente e seguem em frente. Tratam como uma fórmula, não como uma cobertura. Quando Mama Beatrice invocava o sangue, ela o fazia com intenção. Com foco. Com a compreensão do que estava realizando no mundo espiritual. Não eram apenas palavras que saíam de sua boca. Ela estava ativamente revestindo suas orações com proteção divina. E eu quero que você faça algo agora mesmo. Nos comentários abaixo, escreva esta declaração: minhas orações estão cobertas pelo sangue de Jesus. Escreva agora. Porque quando você faz essa declaração publicamente, está notificando o reino das trevas de que não é mais ignorante. Não assista apenas a este vídeo e siga em frente, participe. Escreva nos comentários: minhas orações estão cobertas pelo sangue de Jesus. Faça isso agora. Porque o seu livramento está ligado à sua declaração. Deixe-me contar outro caso. Havia um pastor em Oxogbo, no estado de Osun, chamado Emanuel. Sua igreja crescia rapidamente, e nosso coven havia sido contratado por um pastor rival invejoso para destruir seu ministério. Designamos 7 bruxas para interceptar suas orações dia e noite. Mas o pastor Emanuel tinha um hábito que nos frustrava por completo:
Antes de cada reunião de oração em sua igreja, ele caminhava ao redor do prédio e invocava o sangue de Jesus sobre cada porta, cada janela, cada cadeira e cada pessoa que entraria. Depois, quando a reunião começava, ele conduzia a congregação em 15 minutos de invocação do sangue antes de qualquer outra oração ser feita. Nós nos posicionávamos ao redor daquela igreja, prontos para interceptar as orações dos membros. Mas quando aquelas preces saíam, todas estavam cobertas, sem exceção. Porque o sangue havia sido invocado sobre toda a atmosfera, não conseguíamos interceptar uma única oração daquela igreja por 8 anos. O ministério cresceu de 50 para mais de 3.000 membros, e não havia nada que pudéssemos fazer. Esse é o poder da oração coberta pelo sangue. A segunda oração que nunca conseguíamos interceptar era a oração de declaração de fogo. Agora, preciso explicar algo sobre o fogo no mundo espiritual. Quando a Bíblia fala de fogo, não está usando uma metáfora. O fogo é uma substância real na dimensão espiritual e é uma das poucas coisas que os demônios não conseguem suportar. Em nosso coven, fomos treinados para temer duas coisas acima de tudo: o sangue de Jesus e o fogo do Espírito Santo. Se qualquer uma dessas forças estivesse presente, não podíamos operar. A oração de declaração de fogo acontece quando o cristão invoca o fogo de Deus para cercar suas orações, para ir adiante delas e consumir todo obstáculo em seu caminho. Deixe-me contar o que acontece no reino espiritual quando alguém profere essa oração com fé. Fui designado certa vez para interceptar as orações de uma jovem chamada Damilola. Ela era estudante de medicina no 3º ano da Universidade de Baden, brilhante, focada e com um futuro promissor. Mas havia sido alvo porque seu pai, o pastor Adevale, era um forte intercessor que causava problemas para nosso coven. Por mais de 15 anos, suas orações haviam derrubado operações de feitiçaria na região de Bodija. Negócios que controlávamos foram libertos. Famílias que mantínhamos em cativeiro foram libertas. O Conselho Superior de nosso coven decidiu que precisávamos atingir o pastor Adevale. E a melhor forma de feri-lo era através de sua filha. Nosso plano era sistemático. Primeiro, faríamos Damilola reprovar nas provas. Depois, destruiríamos sua reputação. Em seguida, a apresentaríamos a um homem que a afastaria de sua fé. Quando terminássemos, o pastor Adevale estaria tão devastado com a destruição de sua filha que sua vida de oração entraria em colapso. Fui designado como o principal interceptador de Damilola. Minha função era garantir que nenhuma de suas orações passasse enquanto as outras operações eram executadas. Posicionei-me em seu caminho de oração, como já havia feito centenas de vezes antes. Preparei minhas barreiras, organizei minhas táticas de interferência e coordenei com os demônios designados para causar seu fracasso acadêmico. Tudo estava pronto. Quando Damilola começou a orar naquela noite, em seu pequeno quarto no alojamento estudantil, algo diferente aconteceu. Ela não começou com pedidos. Não começou reclamando de seus professores difíceis ou das provas que se aproximavam. Ela começou com fogo. Fogo do Espírito Santo, eu o chamo agora. Que o fogo vá adiante das minhas orações. Que o fogo cerque minhas orações. Que o fogo consuma toda barreira, todo obstáculo, todo demônio, toda operação de feitiçaria que esteja no caminho das minhas orações até o trono de Deus. Enquanto ela falava, eu via chamas começarem a se materializar ao redor de suas orações, chamas reais, chamas espirituais, chamas que ardiam com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. E então, aquelas chamas começaram a se mover em minha direção. Tentei manter minha posição, mas o calor era insuportável. Tentei fortalecer minhas barreiras, mas o fogo as desintegrava. Tentei chamar reforços, mas os outros demônios designados para me auxiliar já haviam fugido. As orações de Damilola passaram por minha posição como uma flecha em chamas, e não apenas passaram, destruíram tudo em seu caminho. Toda a barreira que eu havia montado, todo o mecanismo de interferência que eu criara, toda a armadilha espiritual que eu armara. Tudo foi consumido pelo fogo. Naquela noite, aprendi uma lição que nunca esqueci: o fogo não negocia com as trevas. O fogo não faz acordos com demônios. O fogo consome tudo em seu caminho. Preciso ser honesto com você, contar essas histórias é difícil para mim.
Porque me lembro de como era estar do outro lado. Lembro da frustração quando as orações dos cristãos passavam. Lembro do medo quando o fogo começava a queimar nossas operações. Lembro de celebrar quando alguém permanecia preso, quando suas orações não funcionavam, quando seu livramento era bloqueado. E agora vejo o estrago que causei. E quero desfazer cada pedaço disso. É por isso que quero lhe apresentar algo chamado Protocolo de Livramento de 21 dias. É uma jornada de oração guiada que vai ajudá-lo a destruir toda operação de feitiçaria contra sua vida. 21 dias. 7. Suas finanças para que contratos lucrativos fossem cancelados de última hora. Enviamos doenças misteriosas que os médicos não conseguiam diagnosticar. Plantamos acusações falsas que manchavam sua reputação. Em um ano, 3 de seus gerentes mais confiáveis foram presos por crimes que não cometeram. Sua esposa começou a ter pesadelos constantes, e seus filhos passaram a sofrer ataques de pânico inexplicáveis. Cada estratégia que usávamos funcionava como uma engrenagem perfeita, até que ele descobriu o poder da oração de guerra. Tiff Oladipo não era um homem de orações fracas. Ele não se limitava a pedir proteção ou bênçãos. Quando descobriu que estávamos por trás dos ataques, ele mudou sua abordagem. Em vez de orar, Senhor, me livre do mal, ele começou a declarar, eu quebro toda aliança de feitiçaria contra meus negócios. Eu decreto que toda operação de destruição seja desativada. Eu ordeno que todo espírito de confusão fuja agora. E não parava por aí. Ele convocava seus pastores e líderes de oração para jejuar e orar em guerra espiritual. Eles mapeavam os pontos estratégicos onde nossos altares estavam escondidos, nos terrenos de suas empresas, nas encruzilhadas próximas, até mesmo nos sonhos de seus funcionários. E então, eles atacavam. No terceiro mês dessa ofensiva, algo mudou. Nossos informantes relataram que os altares começaram a tremer. As oferendas que deixávamos nos locais sagrados apareciam queimadas pela manhã, como se fogo tivesse passado por ali. Os espíritos que operavam nas empresas de Tifiolá começaram a se retrair. Eles diziam que sentiam uma pressão que os impedia de agir. Um de nossos principais generais na região, um demônio chamado Baal Zerub, foi encontrado em estado de choque. Ele disse que, durante uma sessão de invocação, uma voz trovejou: este território está sob a autoridade do Deus Altíssimo. Ele nunca mais voltou a operar naquela área. Em 6 meses, todas as nossas operações contra Tiff Oladipo foram desmanteladas. Os contratos que haviam sido cancelados foram renovados. Os gerentes presos foram inocentados. Sua saúde se restabeleceu, e sua família voltou a ter paz. Seus negócios não apenas se recuperaram, eles prosperaram como nunca. Em 2 anos, ele dobrou o número de empregados e expandiu suas empresas para outros estados. E o mais impressionante, ele começou a ensinar outros empresários a orar da mesma forma. O que antes era um alvo isolado se tornou um movimento. Hoje, em Eleife, há uma rede de homens e mulheres de negócios que oram em guerra espiritual, e nossa influência naquela região foi reduzida a quase zero. A oração de guerra funciona porque ela não espera o inimigo atacar. Ela o enfrenta antes que ele tenha a chance de se organizar. Quando você declara, eu destruo toda operação de feitiçaria contra a minha vida, você não está apenas pedindo proteção, você está assumindo autoridade. Você está dizendo ao reino das trevas, eu sei que vocês estão aqui, e eu não vou permitir que operem. E isso é algo que nós, no mundo espiritual, não conseguimos suportar. Porque, no fundo, nós sabemos que a autoridade de Cristo é maior. Nós sabemos que, quando um filho de Deus se levanta em fé, nossas armas se tornam inúteis. Mas há um detalhe crucial: a oração de guerra precisa ser específica. Não adianta orar de forma genérica. Se você está enfrentando problemas financeiros, declare: eu quebro toda maldição de pobreza sobre minha vida. Eu decreto abundância e prosperidade. Se está lutando contra doenças, declare: eu ordeno que toda enfermidade saia do meu corpo agora, em nome de Jesus. Se há conflitos em seu casamento, declare: eu destruo todo espírito de divisão e trago unidade e amor para minha família. Quanto mais específico você for, mais eficaz será a sua oração. Porque nós, no reino das trevas,
operamos com precisão. E quando você ora com precisão, você atinge exatamente onde dói. O protocolo de livramento de 21 dias foi criado justamente para isso. Ele não é apenas um guia de oração, é um manual de guerra espiritual. Cada dia foi projetado para atacar uma área específica da sua vida onde o inimigo tem tentado operar. Você aprenderá a identificar as armadilhas que foram montadas contra você, a desativar os altares espirituais que foram erguidos em seu nome e a declarar autoridade sobre cada situação. E o mais importante, você aprenderá a manter essa autoridade. Porque não adianta vencer uma batalha se você não souber como proteger o território conquistado. Se você está cansado de ver suas orações serem bloqueadas, se sente que há algo invisível sabotando seus sonhos, se já tentou de tudo e nada parece funcionar, esse protocolo é para você. Ele foi testado em situações reais, contra operações reais, e trouxe libertação real. Não deixe essa oportunidade passar. O link está na descrição. Não espere até que o fogo do inimigo queime mais forte, acenda o fogo de Deus primeiro. E quando você fizer isso, prepare-se. Porque o céu vai se mover a seu favor, e o inferno vai tremer. Declarando que ele já venceu. Você está afirmando que a vitória é certa, mesmo que ainda não a veja com os olhos naturais. E essa declaração não viaja como um pedido, ela se transforma em uma força espiritual que opera no reino invisível. Nós, no reino das trevas, não conseguíamos interceptar esse tipo de oração porque ela não seguia o mesmo caminho dos pedidos. Quando alguém agradece a Deus antes da manifestação, está liberando uma onda de fé que desestabiliza nossas operações. É como se a pessoa estivesse dizendo, eu não estou esperando o que Deus vai fazer, eu já estou vivendo o que Ele já fez. E essa atitude muda tudo. Lembro-me de uma mulher em Lagos, chamada Ia Folak. Ela era costureira e há anos lutava para manter sua pequena loja aberta. Os clientes desapareciam, as máquinas quebravam sem explicação, e até mesmo as encomendas que chegavam eram canceladas no último momento. Ela orava, jejuava, fazia campanhas de prosperidade, mas nada mudava. Até que um dia, durante um culto de libertação, o pastor disse algo que ela nunca esqueceu: pare de pedir a Deus para abrir portas. Comece a agradecer por Ele já ter aberto todas as portas que você precisa. Ia Folak decidiu aplicar isso. Em vez de orar pedindo clientes, ela começou a agradecer: Pai, eu te agradeço porque minha loja está cheia de clientes. Eu te agradeço porque minhas máquinas funcionam perfeitamente. Eu te agradeço porque minhas encomendas são confirmadas e pagas no prazo. No início, parecia loucura. A loja continuava vazia, as máquinas continuavam quebrando, mas ela não parou. 3 semanas depois, algo extraordinário aconteceu. Uma mulher entrou na loja por acaso, viu um vestido no mostruário e perguntou se Ia Folak poderia fazer 10 iguais para um evento. Ela aceitou, e no dia da entrega, a cliente trouxe 3 amigas, que também fizeram encomendas. Em menos de um mês, a loja estava lotada. As máquinas pararam de quebrar. As encomendas começaram a chegar sem cancelamentos. E o mais impressionante, as pessoas que antes evitavam a loja agora faziam fila para entrar. Nós, no reino espiritual, ficamos perplexos. Não havia nenhuma operação nossa que pudesse explicar aquilo. Por que Ia Folak não estava pedindo, ela estava declarando. E quando você declara algo no espírito, você não está apenas falando palavras. Você está ativando uma realidade espiritual que se manifesta no natural. A Bíblia diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentai as vossas petições a Deus. Note que a ação de graças vem antes da petição. Não é depois que você recebe, é enquanto você espera. Porque a gratidão não é uma reação à bênção, é uma arma que antecipa a bênção. Se você está cansado de orar e não ver resultados, talvez o problema não seja a sua fé, mas a sua estratégia. Talvez você esteja pedindo quando deveria estar declarando. Talvez esteja esperando quando deveria estar agradecendo. Porque a gratidão antes da manifestação não é um ato de otimismo, é um ato de guerra. E essa é a 5ª oração que nunca conseguimos bloquear, a oração de autoridade. Não a oração de súplica, não a oração de pedido,
mas a oração que comanda. A oração que não pede permissão, ela toma território. Essa é a oração que Jesus ensinou quando disse: tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Mateus 18:18. Não é uma sugestão, é uma ordem. Havia um homem em Benin City, chamado Pastor em Meca, que entendia isso. Ele não orava pedindo proteção para sua igreja, ele orava exigindo proteção. Não pedia que Deus abençoasse seus projetos, ele declarava que os projetos já eram abençoados. E quando ataques espirituais vinham contra sua congregação, ele não se desesperava. Ele se levantava e dizia: eu quebro toda a seta lançada contra minha igreja. Eu desfaço toda a operação do inferno. Eu declaro que este lugar é território santo, e nenhum demônio tem autoridade aqui. E sabe o que acontecia? Os ataques paravam. Não porque Deus estava ouvindo um pedido, mas porque Pastor Emeca estava exercendo autoridade. Ele não estava pedindo a Deus para fazer algo, ele estava fazendo algo no nome de Deus. Essa é a diferença entre uma oração de servo e uma oração de filho. O servo pede. O filho comanda. O servo espera. O filho age. E quando você ora com autoridade, você não está mais lutando contra o inimigo, você está expulsando o inimigo. Se você já se sentiu impotente diante das batalhas espirituais, se já orou e sentiu que suas palavras não tinham força, é hora de mudar sua abordagem. Pare de pedir. Comece a declarar. Pare de esperar. Comece a tomar. Porque a oração de autoridade não é uma opção, é uma necessidade para quem quer viver em vitória. E agora, antes de avançarmos, eu preciso que você faça algo. Se esse ensinamento está tocando o seu coração, se você está percebendo que suas orações precisam de mais poder, mais estratégia, mais autoridade, compartilhe esse conhecimento. Há pessoas ao seu redor que estão lutando as mesmas batalhas que você, mas não sabem como vencê-las. Você pode ser a chave que elas precisam. Compartilhe agora. Porque a vitória não é só para você, ela é para todos aqueles que Deus colocou em seu caminho. Ria que Ele é fiel. Você está declarando que Ele já respondeu, mesmo que ainda não consiga ver. E essa declaração não precisa viajar até o céu para ser ouvida. Da mesma forma que as suas petições sobem, a atmosfera espiritual ao seu redor se transforma. O Criador e a atmosfera ao seu redor se movem, preenchendo o espaço com algo que os demônios não conseguem respirar. Deixe-me contar sobre uma mulher chamada Yandi, de Osogbo. Ela havia recebido o diagnóstico de câncer de mama em estágio 4. Os médicos do hospital escola lhe deram apenas 6 meses de vida. A doença já havia se espalhado para os gânglios linfáticos e começava a afetar o fígado. A ciência médica havia feito tudo o que podia. Não havia mais tratamentos, nem esperança, apenas controle da dor e espera. Yandi tinha apenas 34 anos. Era mãe de 3 filhos pequenos: Ori, de 8 anos, Tolu, de 5, e o caçula, Sadi, de apenas 2. Seu marido, Kyodi, a amava desesperadamente. Eles estavam casados há 10 anos, e seu casamento era daqueles raros, em que o amor só crescia com o tempo. Quando nosso coven soube do diagnóstico dela, vimos uma oportunidade. O câncer é algo com que o reino das trevas trabalha regularmente. Sabemos como fazê-lo se espalhar mais rápido. Sabemos como enfraquecer as defesas do corpo. Sabemos como roubar a esperança e substituí-la pelo desespero. Sabemos como acelerar a morte. Mas aquele não era um caso qualquer. Havia uma razão específica para termos mirado em Yandi. A sogra dela, Mama Kyodi, era uma bruxa poderosa em nossa rede. Praticava feitiçaria há mais de 40 anos e nunca havia aceitado Yandi como esposa de seu filho. Por 10 anos, ela vinha lançando feitiços contra ela. O câncer não era natural, havia sido plantado pela própria Mama Kyodi. Mas agora, ela queria garantir que seu trabalho fosse concluído. Queria Yandi morta antes que alguém pudesse orar por sua cura. Então, veio até o nosso coven e nos pediu para acelerar o processo. Pagou para que nenhuma oração, nenhuma fé, nenhum milagre pudesse salvá-la. Eu fazia parte da equipe designada para Yandi.
Nossa missão era bloquear cada oração feita por sua cura. Cada súplica de seu marido, cada pedido de seus filhos, cada intercessão da igreja, cada oração de quem a amava, tudo precisava ser interrompido. Nas primeiras 2 semanas, tudo correu conforme o planejado. A condição de Andi piorava rapidamente. A dor aumentava. Ela perdia peso. Perdia as forças. A esperança se esvaía. Os médicos ficavam impressionados com a velocidade do declínio. O que eles não sabiam era que, no reino espiritual, nós celebrávamos cada avanço da doença. Mas então algo mudou. Certa manhã, Andi se arrastou para fora da cama e foi à igreja. Mal conseguia andar. A dor era insuportável. Seu marido teve que carregá-la até o carro e levá-la para dentro do templo. Mas ela insistiu em ir. Quando chegou a hora da adoração, Andi não se sentou. Não permaneceu em seu lugar por causa da fraqueza. Ela se levantou e começou a agradecer ao Senhor. Não agradeceu pelo câncer. Não agradeceu pela dor. Agradeceu pela cura que ainda não havia se manifestado. Pai, eu te agradeço porque tu és o meu médico, disse ela. Eu te agradeço porque, pelas tuas pisaduras, estou curada. Eu te agradeço porque este câncer não tem poder sobre o meu corpo. Eu te agradeço porque viverei e não morrerei. Eu te agradeço porque criarei meus filhos. Eu te agradeço porque envelhecerei ao lado do meu marido. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Enquanto ela louvava, algo extraordinário começou a acontecer no reino espiritual. Nunca havia testemunhado nada igual. A atmosfera ao redor dela se transformou. Era como se o próprio ar se tornasse elétrico, carregado de algo que não conseguíamos identificar. E esse algo começou a nos empurrar para trás. Não conseguíamos mais ficar perto dela. O louvor dela estava criando um campo de força que não podíamos penetrar. Quanto mais ela adorava, mais forte se tornava essa barreira. No final do culto, já não conseguíamos chegar a menos de 50 metros de Andi. Ela estava completamente envolvida por uma muralha impenetrável de louvor. Essa barreira não desapareceu quando o culto terminou. Andi havia descoberto algo que mudaria tudo. O louvor não era apenas adoração, era guerra. Era proteção. Era remédio. A partir daquele domingo, ela passou a louvar a Deus todos os dias. Não por 15 minutos, não por meia hora, mas por horas. Acordava às 3 da manhã e louvava até às 6. Louvava enquanto comia. Louvava enquanto descansava. Louvava em meio à dor. Louvava em meio às lágrimas. Louvava quando sentia vontade de desistir. Louvava quando os médicos davam mais notícias. Louvava quando seu corpo gritava de agonia. Seu marido, Kyodi, achou que ela havia perdido o juízo. Seus filhos não entendiam por que a mãe cantava quando deveria estar morrendo. As enfermeiras do hospital, onde ela fazia os exames, ficavam confusas com aquela mulher que louvava a Deus na sala de espera como se já tivesse recebido o milagre. Mas, no reino espiritual, nós entendíamos exatamente o que estava acontecendo. E estávamos apavorados. Quanto mais Andi louvava, mais forte se tornava a barreira ao redor dela. E quanto mais forte a barreira, mais fraco ficava o nosso domínio sobre o câncer. Tentamos fazê-lo crescer novamente, mas a atmosfera ao redor dela estava tão saturada da presença de Deus que não conseguíamos operar. Em 3 meses, os médicos a declararam livre do câncer. Fizeram todos os exames possíveis, tomografias, ressonâncias, exames de sangue, biópsias. O câncer havia desaparecido. Completamente. Não estava em remissão, tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Os médicos chamaram de remissão espontânea. Disseram que era um caso em 1 milhão. Afirmaram que não havia explicação médica. Os jornais escreveram sobre um milagre. Mas Andi sabia exatamente o que havia acontecido. Ela havia louvado sua saída do câncer. Havia agradecido sua saída da morte. Havia adorado seu caminho para o milagre. Mama Kyodi, a sogra que havia plantado o câncer, foi diagnosticada com o mesmo tipo de câncer, no mesmo local, 6 meses depois que Andi foi declarada curada.
Morreu em 8 semanas. A maldição que ela havia lançado voltou para sua própria vida. Foi isso que Paulo e Silas fizeram na prisão de Filipos. Eles não oraram para que as portas se abrissem, louvaram a Deus à meia-noite. Cantaram acorrentados, adoraram em sua cela, e as portas se abriram sozinhas. A Bíblia diz, em Salmos 22:3, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Isso é literal. Quando você louva a Deus, cria um lugar de habitação para a sua presença. E onde a presença dele está, os demônios não podem operar. Se você está enfrentando algo que parece impossível, se os médicos deram mais notícias, se a situação parece sem esperança, escreva nos comentários: eu louvarei pela minha vitória antes de vê-la. Faça essa declaração. Comece a louvá-lo agora. Não depois. Agora. Deixe que o louvor seja a sua arma, a sua proteção, o seu milagre. Porque quando você louva, você não está apenas adorando, está guerreando. E a vitória já é sua. Este momento. Não se apresse. Declare em voz alta: eu pleio o sangue de Jesus sobre mim, sobre minha família, sobre minhas orações e sobre tudo que diz respeito ao meu futuro. Visualize o sangue como um escudo protetor, uma barreira que nenhum poder das trevas pode atravessar. Faça isso com fé, sabendo que cada palavra está sendo selada no céu. Para a oração de fogo, reserve um tempo para invocar o Espírito Santo com intensidade. Não seja tímido. Levante a voz e declare: fogo do Espírito Santo, desça sobre minhas orações. Queime toda barreira, todo obstáculo, toda estratégia do inimigo contra mim. Imagine as chamas consumindo tudo que não é de Deus em seu caminho. O fogo não pede permissão, ele age. E quando você o invoca, ele obedece à sua voz. Na oração de guerra, assuma a sua autoridade. Não espere o inimigo atacar para reagir. Ataque primeiro. Diga com firmeza: eu quebro toda maldição, toda aliança maligna, toda obra de feitiçaria contra minha vida. Eu desfaço todo o plano do inferno e declaro que o meu Deus reina sobre mim. Use a palavra de Deus como sua espada. Cite versículos que falam de vitória, proteção e autoridade. Lembre-se, você não está lutando por vitória, mas de vitória. E, por fim, a oração de gratidão antes da manifestação. Não espere ver para crer. Agradeça como se já tivesse recebido. Diga: Pai, eu te agradeço pela cura, pela provisão, pela libertação, pela vitória. Eu te louvo porque sei que o Senhor já agiu em meu favor. Quando você agradece antecipadamente, você está declarando que Deus é fiel, independentemente das circunstâncias. E essa atitude de fé cria um ambiente onde o inimigo não pode operar. Agora, quero que você pratique esses 4 passos diariamente. Comece com 5 minutos para cada um, se necessário. Mas não negligencie nenhum deles. Juntos, eles formam um sistema de defesa e ataque espiritual que o inimigo não consegue penetrar. Lembre-se, a oração não é apenas um pedido, é uma arma. E quando você ora com estratégia, você não apenas resiste ao diabo, você o derrota. Se você ainda não fez isso, escreva nos comentários: eu declaro que minhas orações são invencíveis. E comece hoje mesmo a aplicar esses princípios. Não amanhã. Não quando as coisas melhorarem. Agora. Porque a vitória já é sua, e o céu está esperando que você a tome. Por meio delas. Não tenha pressa. Cubra sua mente, cubra sua boca, cubra suas orações, cubra sua família, cubra seu destino. Faça da cobertura do sangue uma parte negociável da sua rotina de oração. Quanto às orações de declaração de fogo, aprenda a invocar fogo com autoridade. Não peça com hesitação. Declare com ousadia. Diga: eu libero fogo do Espírito Santo. Diga: eu faço descer fogo do céu. Diga: que o fogo consuma todo obstáculo. Pratique essas orações até que se tornem naturais para você. Para as orações de declaração de guerra espiritual, dedique tempo diário à oração ofensiva. Não espere ser atacado, ataque primeiro. Toda manhã, quebre as obras das trevas sobre o seu dia. Toda noite, destrua qualquer investida lançada contra você.
O inimigo não consegue resistir à postura de autoridade no reino espiritual. Já nas orações de ação de graças antes da manifestação, cultive um estilo de vida de louvor. Não espere boas notícias para agradecer a Deus. Agradeça antecipadamente. Quando enfrentar um desafio, não ore apenas pedindo solução, ore celebrando a vitória antes mesmo de vê-la. Que o agradecimento e o louvor se tornem sua resposta padrão em qualquer situação. Também recomendo que você estabeleça horários específicos para cada tipo de oração. Pela manhã, comece com a oração de cobertura do sangue. Cubra todo o seu dia antes que ele comece. Durante o dia, declare orações de fogo sempre que sentir resistência espiritual. À noite, ore as orações de guerra para destruir tudo que foi enviado contra você ao longo do dia. E mantenha as orações de ação de graças como uma prática constante. Agradeça a Deus em todas as circunstâncias, transformando cada situação em uma oportunidade de louvor. Se você seguir esse padrão com consistência, verá sua vida de oração se transformar. Verá respostas para orações que estavam atrasadas há anos. Verá avanços em áreas onde estava estagnado. Verá a mão de Deus agir de maneiras que jamais imaginou. Agora, quero que você faça uma última declaração. Escreva nos comentários: minhas orações são imparáveis. A partir de hoje, nenhuma bruxaria, nenhum demônio, nenhum principado pode bloquear o que eu oro. Escreva agora: minhas orações são imparáveis. O reino das trevas é organizado. Eles têm sistemas, estratégias, missões. Não estão brincando com o seu destino. Mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você tem acesso a armas muito mais poderosas do que qualquer coisa que o inimigo possua: o sangue de Jesus, o fogo do Espírito Santo, a autoridade para ligar e desligar, o poder do louvor e da gratidão. Essas não são apenas ideias religiosas, são realidades espirituais. E quando você aprende a usá-las com eficácia, se torna uma força imparável. Passei 17 anos no reino das trevas. Sei como eles operam. Conheço suas estratégias. Conheço suas fraquezas. E hoje eu lhe digo: não há nada que eles possam fazer contra um cristão que sabe orar. As 4 orações que compartilhei com você não são fórmulas mágicas, são princípios espirituais. Elas funcionam porque estão alinhadas com as leis do mundo espiritual, funcionam porque ativam o poder de Deus a seu favor. Funcionam porque o posicionam em uma dimensão que os demônios não conseguem alcançar. Pratique-as, torne-as parte da sua vida diária. E veja toda obra de bruxaria contra você se desfazer. Veja toda barreira cair. Veja todo encanto ser quebrado. Veja o avanço se tornar o seu testemunho. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe-a agora mesmo. Envie para alguém que está lutando na vida de oração. Envie para quem sente que suas orações estão batendo no teto. Envie para quem precisa de um avanço. Juntos, estamos expondo os segredos do reino das trevas. Juntos, estamos ensinando os crentes a caminhar em vitória. Juntos, estamos vendo fortalezas serem derrubadas e cativos serem libertos. Eu sou Fulaquia, ex-bruxa por 17 anos, agora filha do Deus Altíssimo. E estou aqui para lhe dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Seu sangue ainda fala. Seu fogo ainda queima. Seu nome ainda carrega toda a autoridade nos céus e na terra. Ande nessa autoridade. Ore com esse poder. E veja o inimigo fugir. Deus abençoe você.